Você está no canal Inteligência do Medo. Aqui, o desconhecido ganha voz e cada história é uma jornada pela escuridão que habita o impossível. Prepare-se para enfrentar o inexplicável, onde o medo não apenas assombra, mas pensa. A história de hoje começa agora. A velha casa de Silver Clay. O céu estava pesado, carregado de nuvens cinzentas que pareciam descer até os galhos retorcidos das árvores ao longo da estrada. O carro balançava levemente ao passar pelas curvas apertadas, enquanto a tensão pairava no interior do veículo. Rogério segurava o volante com força, os nós dos dedos brancos. Clarice estava no banco do passageiro, os olhos atentos ao mapa impresso, embora soubesse que o GPS funcionava perfeitamente. Era um hábito de alguém que preferia estar no controle. No banco de trás, Júlia cruzava os braços, fones de ouvido enterrados nas orelhas, recusando-se a olhar para a janela. Jonatas, ao lado dela, pressionava o nariz contra o vidro, tentando enxergar algo além da névoa. — Está perto? Jonatas perguntou, sua voz aguda quebrando o silêncio. — Estamos quase lá, filho, respondeu Rogério, tentando soar otimista, mas havia um peso em sua voz que ele não conseguia esconder. A casa apareceu de repente como um fantasma emergindo do nada. As árvores abriram caminho para um jardim coberto de mato alto e flores murchas. No centro, a mansão vitoriana ergueu-se imponente, como se desafiasse o tempo. As janelas altas e empoeiradas pareciam olhos observando silenciosamente. — Meu Deus! Murmurou Clarice, quase sem fôlego. Júlia tirou os fones e olhou para fora. — Isso é uma piada, né? Rogério estacionou o carro. — Pode não parecer, mas vai ser bom para nós. Um recomeço. — Recomeço? Júlia bufou. — Isso parece o começo de um filme de terror. A casa estava mais fria por dentro do que do lado de fora, mesmo com o verão se aproximando. Cada passo fazia o chão de madeira ranger, ecoando pelos corredores vazios. Enquanto Rogério e Clarice descarregavam o carro, Jonatas explorava. Ele correu pelo hall principal até encontrar uma escada que levava ao porão. — O que tem aqui? Perguntou, olhando para as sombras que engoliam os degraus. Ele desceu devagar, segurando o corrimão enferrujado. O porão era uma mistura de coisas antigas, móveis cobertos por lençóis, caixas de papelão e brinquedos velhos espalhados pelo chão. Um deles chamou sua atenção, uma bola de borracha vermelha. Ele a pegou e sorriu, lançando-a contra a parede. A bola quicou de volta, mas em vez de parar no chão, rolou lentamente até os pés de uma sombra no canto. Jonatas piscou, mas a figura havia desaparecido. Ele pegou a bola novamente, sentindo um arrepio subir pela espinha. No andar de cima, Clarice estava na cozinha, tentando organizar os poucos utensílios que trouxeram. O relógio antigo preso na parede chamou sua atenção. O ponteiro dos minutos movia-se devagar, até parar exatamente às 3h33. Ela franziu o senho e bateu no vidro com o dedo, mas o ponteiro não se moveu. — É só um relógio velho, murmurou para si mesma, tentando afastar a sensação incômoda que subia pela nuca. Na sala, Júlia olhava para o espelho empoeirado pendurado na parede. Ela pegou um pano e limpou a superfície, mas parou de repente. Atrás de seu reflexo havia uma figura sombria. Assustada, ela se virou, mas o cômodo estava vazio. Os dias seguintes foram marcados por olhares. Na escola, Jonatas tentava interagir com as outras crianças, mas era ignorado. Júlia enfrentava a mesma rejeição, os colegas cochichando sempre que ela passava. Clarice, por sua vez, caminhava pela rua principal da cidade, tentando estabelecer conexões. As pessoas a cumprimentavam com educação, mas não passavam disso. Ninguém parecia interessado em ser amigável. Foi numa mercearia que ela encontrou a única pessoa disposta a falar mais do que o necessário. Era uma senhora idosa, com cabelos grisalhos presos em um coque frouxo. Ela olhou para Clarice com algo que parecia ser pena. — A senhora está na casa Blackwood, não é? Perguntou, sua voz baixa, quase um sussurro. — Sim, nos mudamos há poucos dias, respondeu Clarice, tentando soar animada. — Por quê? A idosa balançou a cabeça. — Aquela casa, coisas ruins acontecem lá. Sempre aconteceram. Antes que Clarice pudesse perguntar mais, a senhora se afastou, como se temesse dizer algo a mais. Enquanto isso, no trabalho, Rogério enfrentava olhares semelhantes. O mais velho dos funcionários, um homem chamado Edgar, puxou-o de lado. — Sei que você quer recomeçar, mas deveria ter escolhido outro lugar para morar. Aquela casa não é um bom lugar. Rogério tentou rir. — O que há de errado com ela? Edgar não respondeu. Ele apenas deu um tapinha no ombro de Rogério e saiu. A noite em que Júlia ouviu o som de arranhões foi mais longa do que ela esperava.
Após o susto inicial, mesmo com os pais tentando acalmá-la, ela sabia que algo estava errado. Quando finalmente ficou sozinha novamente, o silêncio no quarto parecia pulsar, quase vivo. O armário no canto do quarto começou a ranger levemente, como se uma corrente de ar invisível estivesse empurrando suas portas. A cada rangido, Júlia sentia seu peito apertar mais. Ela se levantou, hesitante, e caminhou até o armário, tentando provar para si mesma que nada estava ali. Quando abriu as portas, encontrou apenas suas roupas penduradas. Suspirou de alívio e fechou as portas. Mas, ao se virar para voltar para a cama, algo chamou sua atenção no espelho do armário. Um rosto. Era pálido, com olhos fundos e vazios, e parecia observá-la com curiosidade. Júlia gritou novamente, mas quando os pais chegaram, o reflexo havia desaparecido. Eu vi. Estava no espelho. Ela insistiu. Rogério estava começando a perder a paciência, mas Clarice percebeu algo estranho. O espelho estava coberto de marcas de dedos, como se alguém tivesse pressionado as mãos contra ele por dentro. Vamos resolver isso, disse Clarice, tentando esconder o próprio medo. Mas naquela noite, enquanto todos voltavam a dormir, o som de risadas abafadas ecoou pelos corredores. Na madrugada seguinte, Rogério acordou às 3h33. Ele não sabia por quê, mas essa era a terceira noite consecutiva em que despertava no mesmo horário. Ao olhar para o relógio no criado mudo, o número parecia brilhar de maneira anormal, quase como se estivesse se destacando no escuro. Ele desceu até a cozinha para beber água, mas algo estava errado. As cadeiras ao redor da mesa estavam viradas de cabeça para baixo, como se alguém tivesse feito aquilo enquanto dormiam. Isso só pode ser brincadeira das crianças, murmurou Rogério, tentando se convencer. Mas quando voltou para o escritório, encontrou a cadeira que havia derrubado no dia anterior, perfeitamente posicionada. Sobre a mesa, seu computador estava ligado, embora ele tivesse certeza de que o havia desligado. No monitor, um vídeo começou a rodar sozinho. Era um vídeo caseiro antigo, em preto e branco, mostrando uma família sentada ao redor da mesa de jantar da mesma casa. Todos sorriam, mas em segundos, os sorrisos se transformaram em gritos. As luzes do vídeo piscavam e as sombras tomavam conta da tela até que nada mais pudesse ser visto. Rogério desligou o computador à força, mas o som dos gritos continuava ecoando pelo escritório, mesmo com a máquina desligada. Ele correu para o quarto, mas ao entrar viu Clarice em pé diante da cama, completamente imóvel. Clarice, o que foi? Ela se virou lentamente e Rogério notou que seus olhos estavam vidrados, como se ela estivesse em transe. Eles estão aqui, Rogério. Você não pode lutar contra eles. Então, como se nada tivesse acontecido, ela piscou e voltou ao normal. Por que está me olhando assim? Perguntou Clarice, confusa. Rogério não conseguiu responder. Clarice começou a perceber que a casa estava afetando cada membro da família de maneira diferente. Ela sabia que não podia mais ignorar os sinais. Voltando à biblioteca, pediu à bibliotecária mais informações sobre o terreno onde a casa foi construída. A bibliotecária, inicialmente hesitante, revelou documentos confidenciais. Não deveria mostrar isso a você, mas... Se você mora naquela casa, precisa saber o que aconteceu. Ela entregou um envelope amarelado com recortes de jornais e relatórios policiais antigos. As histórias eram piores do que Clarice imaginava. Em 1850, logo após a morte de Gideon Blackwood, a casa foi abandonada por mais de 30 anos. Quando uma família finalmente se mudou para lá, todos desapareceram em uma única noite. Décadas depois, outro casal que viveu na casa relatou ouvir vozes e ver figuras no espelho antes de serem encontrados mortos, com as palavras "Eles estão aqui" escritas em sangue nas paredes. Clarice também encontrou mapas antigos do terreno que revelavam que a casa fora construída sobre um cemitério clandestino usado para enterrar bruxas durante os julgamentos de Silver Clay. A bibliotecária apertou a mão de Clarice. Você precisa sair dessa casa. Não há como vencê-los. Mas Clarice não desistiria tão facilmente. Enquanto Clarice investigava, a situação dentro da casa piorava. Júlia estava cada vez mais isolada. Ela começou a falar com alguém invisível, chamando de Homem das Sombras. Ele só quer nos ajudar, dizia ela, com um tom apático. Uma noite, enquanto Clarice preparava o jantar, ouviu passos no andar de cima. Mas quando subiu para verificar, encontrou todas as portas dos quartos abertas e as camas desarrumadas. O ar estava gelado e uma sensação de pavor tomava conta do corredor. No quarto de Jonatas, as paredes estavam riscadas com desenhos feitos à mão,
Figuras de crianças chorando, cercadas por algo que parecia uma criatura feita de fumaça. Clarice gritou por Rogério, mas ele estava preso no escritório, com a porta inexplicavelmente trancada por dentro. Enquanto ela tentava forçar a porta, uma voz baixa sussurrou em seu ouvido: "Não adianta lutar." Quando finalmente conseguiu abrir a porta, encontrou Rogério ajoelhado no chão, com as mãos cobrindo os ouvidos. "Faça isso parar!" ele gritava. Clarice puxou o marido para fora, enquanto sombras começaram a se arrastar pelo chão em direção a eles. Clarice reuniu toda a coragem que tinha e preparou o ritual descrito no diário. Eles colocaram objetos ligados às entidades: o espelho do armário, a bola de Jonatas, o diário e outros itens, em uma pilha no porão. A família se posicionou em círculo, recitando a oração. Mas conforme as palavras eram ditas, a casa começou a reagir violentamente. As janelas se abriram sozinhas e ventos fortes quase apagaram as velas que haviam acendido. Júlia foi a primeira a ser atacada. Uma sombra puxou para longe enquanto ela gritava desesperadamente. Clarice correu atrás da filha, deixando Rogério e Jonatas sozinhos no porão. Quando Clarice encontrou Júlia, a garota estava flutuando no sótão, cercada por figuras que sussurravam: "Ela é nossa agora." Clarice começou a recitar a oração novamente, mas sua voz era abafada pelas risadas. Com todas as forças, Clarice agarrou a filha e gritou: "Vocês não podem tê-la." As figuras desapareceram em um grito ensurdecedor quando o ritual foi concluído. A família deixou a casa ao amanhecer, sem olhar para trás. Mas enquanto dirigiam para fora da cidade, Clarice sentiu algo estranho. "Está tudo bem agora?" perguntou Júlia, com a voz fraca. Clarice não respondeu. Pelo retrovisor, ela viu Gideon Blackwood na estrada, observando o carro desaparecer. Mesmo fora de Silver Clay, a sensação de perigo não desapareceu. A família se instalou em um pequeno hotel na cidade vizinha, tentando recuperar o fôlego após os horrores que enfrentaram. Porém, naquela noite, enquanto todos dormiam, Clarice sonhou com Gideon Blackwood. No sonho, ele estava sentado em uma cadeira no meio de uma sala escura. Suas mãos longas e magras seguravam um relógio de bolso, que ele abriu e fechou repetidamente. "Você acha que acabou?" ele disse, sua voz fria como o vento de inverno. "Isso nunca termina." Clarice acordou com um grito abafado. O relógio ao lado da cama marcava 3h83. Ela olhou ao redor do quarto. Rogério dormia profundamente, mas Júlia estava em pé na frente da janela, olhando para fora. "Júlia, o que está fazendo aí?" perguntou Clarice, levantando-se. A garota não respondeu. Quando Clarice tocou seu ombro, Júlia virou-se lentamente, os olhos arregalados e cheios de lágrimas. "Ele nos seguiu, mãe. Ele está aqui." Clarice olhou para fora da janela, mas não viu nada, só o vazio da estrada e as luzes fracas do estacionamento do hotel. Mas ao virar-se de volta para Júlia, ela notou algo escrito na janela em letras de condensação: "Vocês podem fugir, mas não podem escapar." Nos dias seguintes, a tensão na família só aumentava. Rogério começou a perceber coisas estranhas ao seu redor, mesmo no trabalho. No escritório provisório onde foi transferido, ele ouvia passos atrás de si quando estava sozinho. Certo dia, enquanto revisava documentos, ouviu a voz de Gideon novamente. "Está na hora de desistir, Rogério. Você não é capaz de protegê-los." Ele virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Mesmo assim, o peso da presença continuava, como se algo estivesse pressionando seus ombros. Enquanto isso, Júlia se tornava cada vez mais apática. Ela ficava horas olhando para as paredes, murmurando palavras desconexas. Clarice tentou conversar com ela, mas a garota apenas dizia: "Ele quer que a gente volte para casa." Clarice sabia que não poderiam continuar fugindo. A única solução seria confrontar a maldição de frente. Clarice reuniu a família em uma conversa séria. "Não podemos fugir para sempre. Aquilo que enfrentamos na casa não está ligado só ao lugar. Está ligado a nós agora. Precisamos voltar e acabar com isso de vez." Rogério hesitou, mas sabia que Clarice estava certa. Jonatas, que pouco havia falado desde os acontecimentos, concordou com um simples aceno. "Eu quero que isso acabe, mãe", disse Júlia com a voz cansada. Com um misto de medo e determinação, a família voltou a Silver Clay. A casa estava diferente. Apesar de ainda parecer imponente e sombria, havia algo mais. Um silêncio sufocante, como se estivesse à espera deles. Ao entrarem, sentiram imediatamente o peso da energia negativa. As sombras pareciam mais espessas, e o ar era gelado, mesmo com o calor do lado de fora. "Sabemos o que você quer", gritou Clarice. "Estamos aqui para acabar com isso."
Uma risada ecoou pela casa, profunda e cruel. Vocês acham que têm escolha? Respondeu a voz de Gideon. Clarice havia estudado mais sobre os rituais antigos de purificação. Dessa vez, ela não estava apenas tentando banir as entidades, estava tentando quebrar a conexão que a casa tinha com eles. Para isso, precisavam enfrentar as manifestações diretamente e resistir à influência. Eles montaram um círculo de proteção no centro da sala de estar. Enquanto recitavam as palavras, a casa começou a reagir violentamente. As paredes tremiam, objetos eram arremessados e as sombras se moviam rapidamente, tentando invadir o círculo. Rogério segurava Júlia com força, enquanto Jonatas segurava uma vela tremeluzente. Clarice mantinha sua voz firme, mas podia sentir o peso das entidades tentando silenciá-la. De repente, Gideon apareceu diante deles. Seu corpo parecia humano, mas sua presença era descomunal. Ele não estava sozinho. Atrás dele, outras figuras surgiram com rostos distorcidos e expressões de sofrimento. Vocês não podem nos derrotar, disse Gideon. Nós somos a casa. Nós somos a dor. Clarice respondeu com determinação. Você pode ser a dor, mas nós somos a resistência. Com um último grito, ela recitou as palavras finais do ritual. O círculo brilhou intensamente e as entidades começaram a gritar. Gideon tentou avançar, mas foi contido pela luz. Isso não é o fim, ele gritou antes de desaparecer em meio à fumaça. Quando o ritual parecia ter funcionado, um silêncio tomou conta da casa. A família se abraçou, aliviada. Mas então, Clarice percebeu algo estranho. Júlia estava olhando para o chão, onde uma pequena rachadura começava a se formar. O que é isso? Perguntou Rogério, mas antes que pudessem reagir, o chão começou a desmoronar. A casa inteira parecia implodir sobre si mesma. Clarice percebeu que, para selar o mal para sempre, alguém precisava ficar para terminar o ritual. Ela olhou para sua família. Vocês precisam ir. Agora. O quê? Não, você não pode fazer isso, gritou Rogério, tentando segurá-la. Não há outro jeito, respondeu Clarice. Eu amo vocês. Agora vão. Antes que pudessem argumentar, Clarice empurrou-os para fora da casa. Ela voltou para o círculo e começou a recitar as palavras novamente. As entidades enfurecidas começaram a atacá-la, mas Clarice manteve-se firme. Quando Rogério, Júlia e Jonatas olharam para trás, a casa explodiu em uma luz branca, consumindo-se completamente. Sem Clarice, a família tentou recomeçar mais uma vez. Eles sabiam que ela havia se sacrificado para protegê-los, mas a dor de sua perda era imensurável. Um ano depois, Rogério levou Júlia e Jonatas a Silver Clay para visitar o local onde a casa havia ficado. Tudo o que restava era um terreno vazio, coberto por grama seca. Enquanto olhavam, Jonatas viu algo que fez seu coração disparar. No meio do terreno, um relógio de bolso estava enterrado parcialmente no chão. Ele o pegou e abriu. O relógio marcava 3h33. Jonatas sentiu uma presença atrás dele e virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Ou talvez houvesse. Fim. Ou apenas o começo. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Aqui no Inteligência do Medo, você encontra histórias sombrias e arrepiantes todos os dias. Obrigado por assistir e até a próxima, se você tiver coragem.